Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal Neve. Bom, hoje eu trarei para vocês um tipo de conteúdo bem interessante para quem tá ligado no mundo dos animes e para quem também curte Ben 10. Então, nesse vídeo eu vou trocar os humanos que lutaram no Ragnarok pelos humanos da obra de Ben 10. E lembrando que essa ideia de vídeo não fui eu que criei. Eu achei muito da hora o vídeo que o Daniel Leite fez no canal dele e decidi copiar a ideia. Inclusive, para quem gosta de Ben 10, eu recomendo muito o canal dele, porque o cara é brabo. Mas, enfim galera, diferente do Daniel Leite que trocou os deuses de Shumatsu pelos deuses de Ben 10, nesse vídeo eu irei fazer justamente o contrário. Ou seja, eu trocarei os humanos de Shumatsu pelos humanos de Ben 10. Porém, é claro que as lutas terão resultados diferentes da obra original, já que como os deuses irão enfrentar outros humanos, então pode ser que o resultado mude de luta para luta. Além disso, eu também irei inventar uma volume para cada lutador humano, já que na obra original também foi assim. Só lembrando que daqui pra frente tudo é só uma teoria feita por mim. Então se algo não fizer muito sentido pra você, relaxa cara, só comenta aí a sua opinião. Sem enrolação, vamos começar pela primeira luta do Ragnarok, que foi Thor versus Lubu. Bom galera, sendo bem sincero, foi bem difícil achar um ser humano em Ben 10 que ocupasse com perfeição o lugar do Lubu. Então, para lutar contra o Thor, eu escolhi o Driscoll. E o Driscoll que eu estarei considerando aqui é o de Ben 10 clássico, já que é a sua versão mais poderosa. Bom, o Driscoll e o Lubu têm algumas coisas em comum, como por exemplo o fato de ambos serem guerreiros e líderes de seus exércitos, já que o Lubu era o líder de um exército chinês e o guerreiro mais forte da China, e o Driscoll fazia parte dos Cavaleiros Eternos e era o líder do grupo dos 10 negativos. E galera, eu sei que por mais que o Driscoll ainda seja humano, ele tem várias armas e aparelhos tecnológicos, como a sua armadura dos Cavaleiros Eternos e a Sub-Energia, uma fonte de poder que é 20 vezes mais poderosa do que o Sol. Porém, ele não tem meios de gerenciar toda essa energia por completo, e é por isso que a Volund que eu escolhi para ele serviria justamente para isso. Sua Volund seria basicamente um dispositivo que o permitiria utilizar toda essa fonte em poder total. Então galera, mesmo o Thor sendo deus do trovão e sendo extremamente forte, eu creio que ele perderia essa luta contra o Driscoll. Seria muito difícil para o Thor sequer resistir aos primeiros ataques do mesmo. Bom, mas claro que também não seria fácil para o Driscoll enfrentar o Thor frente a frente, mas com essa diferença enorme de poder, o Thor dificilmente faria alguma coisa. Agora vamos para a segunda luta do Ragnarok, que foi Adão versus Zeus. Bom, já que aqui estaremos enfrentando o deus mais poderoso de todos, nada mais justo do que também chamar o humano mais poderoso de todos. E eu não estou falando do Ben Tennyson, mas sim do Professor Paradoxo. Calma galera, eu vou mostrar para vocês que faz muito mais sentido o Professor Paradoxo estar aqui do que o Ben. Primeiramente, para quem não sabe, o Professor Paradoxo é sim um humano, porém em um certo dia da sua vida ele estava trabalhando em um projeto do governo, do qual tinha como objetivo criar uma fenda no espaço-tempo, e graças a uma falha nesse sistema acabou sendo enviado para um horizonte de eventos, onde acabou passando milhares e milhares de anos sozinho. Graças a isso ele ganhou conhecimento total de como funciona o espaço-tempo, e assim adquirindo seus poderes temporais. Bom galera, a Volund que eu criei para o Professor Paradoxo seria algo até que bem simples, sendo basicamente um relógio de bolso. Porém, o diferencial desse relógio seria a capacidade de conseguir afetar seres que são atemporais ou até mesmo imunes à manipulação do tempo. E por coincidência, galera, o Zeus, quando jovem no torneio de Titanomáquia, enfrentou e derrotou o seu pai Cronos, que era literalmente a personificação do tempo. Então, sim, os dois aqui têm várias coisas em comum. Já falando sobre a luta, galera, seria uma das melhores lutas com certeza. Ia ser muito da hora ver o Zeus mandando um monte de técnica pra cima do Professor Paradoxo, onde ele só se esquivaria com seus poderes temporais. Mas então galera, o vencedor dessa luta seria o Paradoxo. Primeiro que qualquer coisa que o Zeus tentasse fazer, o Professor Paradoxo já estaria um passo à frente, já que ele também tem conhecimento do futuro. Até mesmo o punho que ultrapassa o tempo do Zeus não surtiria efeito no Paradoxo, já que o mesmo também está além do próprio tempo. Então mesmo que esse soco tenha uma velocidade infinita, o Professor Paradoxo ainda seria capaz de se esquivar. Só que finalizar o Zeus também não seria fácil. Porém, o Zeus nunca demonstrou ter uma resistência absurda à manipulação do tempo. Claro que ele já derrotou o Cronos, do qual tinha poderes temporais, porém ele não demonstrou nenhum feito na escala do Professor Paradoxo, do qual é capaz de afetar mais do que infinitas linhas do tempo com a sua manipulação temporal. Agora imagina tudo isso melhorado pela sua Volund que eu criei. Sendo assim, o Paradoxo seria o vencedor desse combate. A próxima luta do Ragnarok foi Poseidon versus Kojiro Sasaki, e no lugar do Kojiro Sasaki eu colocarei o Mago Bezel. Bom, eu sei que o Bezel e o Kojiro Sasaki
Sasaki não aparentam ter alguma coisa em comum, porém não é bem assim. Tanto o Bezel quanto o Kojiro Sasaki são pessoas bem humildes no seu jeito de ser, e só isso já é mais do que o suficiente para fazer jus à premissa dessa luta. Mas enfim, falando sobre o mago Bezel, ele é considerado o usuário de magia mais forte de todos os tempos, porém ele sempre se recusa a usar o seu poder total, já que para ele a magia séria não passa de uma chatice, o que até faz um paralelo com o Poseidon, já que o deus dos mares raramente leva alguma luta a sério. Já falando sobre a Volund do Bezel, seria basicamente um baralho de cartas divinas, onde elas teriam capacidade de afetar os deuses e permitir o Bezel realizar feitiços ainda mais eficazes contra os mesmos. Agora, numa luta, as coisas complicariam para o Poseidon, já que a magia em Ben 10 é dita não ter nenhum limite, ou seja, é possível realizar qualquer coisa utilizando magia. Claro que, no caso do Bezel, ele não acabaria com a luta logo de cara, e seria muito engraçado ver ele fazendo uns truques de cartas pro Poseidon e o Poseidon cagando para isso. E mesmo Poseidon sendo um dos deuses mais rápidos de todos, ele dificilmente usa sua velocidade máxima. Na verdade, ele que permite o oponente fazer o primeiro movimento. Mas, de qualquer forma, o Bezel poderia finalizar essa luta quando ele quisesse. A próxima luta do Ragnarok foi Jack, o Estripador, contra o Hércules. E no lugar do Jack, eu colocarei nada mais nada menos do que a Encantriz. Sim, uma das feiticeiras mais fortes de todas. E aqui faz bastante sentido ser a Encantriz a substituir o Jack. Tanto a Encantriz quanto o Jack são pessoas bastante arrogantes e com praticamente zero de empatia. Além disso, ambos possuem uma bolsa na qual escondem várias armas e artefatos poderosos. Bom, a Volund que eu criei para Encantriz seria um cajado capaz de amplificar todos seus poderes mágicos e estender a sua variedade de magias. Falando sobre a luta, seria com certeza minha luta favorita de se assistir. Seria muito interessante ver a interação da Encantriz com o Hércules, que é um cara super gente boa. E similar à luta do Bezel contra o Poseidon, a Encantriz teria uma ampla vantagem justamente pelo fato de saber magia. Então, ao meu ver, ela também venceria essa luta. A maneira dela vencer é até que simples. Ela poderia tranquilamente anular os poderes dos 12 trabalhos do Hércules utilizando de seus feitiços, e assim inutilizar completamente a sua maior arma. Após isso, ela poderia finalizá-lo de várias formas, seja o transformando em seu totem, controlando sua mente, ou até mesmo impossibilitar o Hércules de fazer contato físico com a manipulação da realidade que a mana proporciona. E galera, quando eu digo que a Encantriz venceria, isso não quer dizer que o Hércules não teria chances. Sim, ele teria chances se chegasse perto o suficiente dela para desferir golpes físicos. E como eu disse antes, eu acho que seria muito improvável disso acontecer. E é por isso que eu dei a vitória para Encantriz. Na quinta luta do Ragnarok tivemos Shiva versus Raiden Tamemon. E no lugar do Raiden Tamemon, eu colocarei nada mais nada menos do que Kevin Levin. Bom, eu sei que o Raiden e o Kevin não têm muitas coisas em comum, porém eu achei que seria interessante colocar o Kevin no lugar dele, até porque o Kevin já enfrentou seres com 4 braços antes, como a Luma e o 4 braços do clássico. O Kevin por si só é um humano mutante, também conhecido como osmosiano. Ele tem a capacidade de absorver matéria, energia e até DNA. E galera, agora falando sobre a sua Volund, seria algo um tanto especial, já que a Volund que eu criei para ele seria basicamente uma essência divina que o permitiria virar qualquer tipo de material que ele desejar. Seria bem parecido com o modo Rikudou do Naruto, onde o Naruto ganha conhecimento de fazer todas as coisas. Mas no caso do Kevin, ele ganharia o conhecimento e a capacidade de se transformar em qualquer material. Porém, galera, vamos lembrar que aqui o Kevin estaria enfrentando um dos deuses que melhor sabe lutar e aquele que também tem as melhores técnicas de luta. O Shiva já enfrentou no passado vários e vários deuses, então ele tem bastante experiência. E vamos lembrar também das suas técnicas de combate, como a sua dança da guerra e dança da guerra das cinzas, onde o seu coração bate tão rápido ao ponto de seu corpo inteiro começar a pegar fogo. Então, dito tudo isso, eu creio que o vencedor dessa luta seria o deus Shiva. Sim, galera, isso mesmo. Por mais que a Volund do Kevin seja extremamente útil para ele, isso não o salvaria dos ataques devastadores do Shiva. Claro que no começo o Kevin teria sim uma vantagem, já que se o Shiva atacasse, o Kevin poderia se defender virando algum tipo de material resistente. Porém, ao decorrer da luta, Kevin perderia estamina e sua defesa se desgastaria. Juntando tudo isso, mais o fato do Shiva ter acesso à sua dança de guerra das cinzas, onde todos os seus atributos aumentam, com certeza Kevin perderia esse duelo. Na sexta luta do Ragnarok teve algo inédito. Buda, um deus, decidiu lutar ao lado da humanidade. Então, para fazer jus a essa ideia, que tal colocarmos um humano para lutar a favor dos deuses? E esse humano será Michael Morningstar, aquele que tem poderes de luz versus aquele que alcançou a luz, aquele que traiu todos os deuses versus aquele que também traiu a todos. Bom galera, o Michael Morningstar com certeza
certeza aceitaria lutar ao lado dos deuses caso fosse oferecido poder a ele. E isso já foi mostrado na série no episódio em que ele fica com a Encantriz justamente por causa do poder dela. E no final da saga do Kevin Supremo, onde ele traiu a todos apenas para absorver a energia do Kevin. E galera, o Michael Morningstar, assim como o Kevin, também é um humano mutante. Ele possui a capacidade de absorver energia e a força vital das pessoas para aumentar o seu próprio poder. Além disso, ele também pode disparar rajadas de energia, criar escudos, manipular magia e possui a capacidade de voar. Só que diferente das outras lutas, onde eu criei uma Volund específica para cada um dos personagens, aqui será diferente. Eu não criarei nenhuma Volund pro Michael Morningstar, porque já que ele traiu a humanidade, não faria nenhum sentido uma Valkyrie do time dos humanos se tornar uma Volund para ele. Então sim, nessa luta ele não terá nenhuma Volund, justamente pelo fato dele ser um traidor. Bom, agora numa luta entre o Michael Morningstar e o Buda, o vencedor seria o Buda. Isso mesmo, pessoal. Ele teria muitas vantagens nesse combate. A primeira vantagem viria da sua habilidade chamada Iluminação Pura da Oitava Consciência. Isso permite a ele prever futuras ações dos seus adversários se baseando nas suas ondas espirituais. Com isso, Buda conseguiria antecipar e se esquivar de qualquer golpe do Michael, já que com isso ele conseguiu se esquivar até mesmo do próprio Zeus. Além disso, no caso do Buda, ele consegue tirar poderes dos 6 mundos do budismo para modificar e melhorar o seu bastão. Então as suas formas de acabar com Morningstar são várias. Na sétima luta do Ragnarok tivemos Qin Shi Huang versus o deus do submundo Hades. Então acho que não teria como não trocar o Qin Shi Huang pelo Ser George, até porque eles têm muitas coisas em comum. Primeiramente, ambos já foram governantes de nações guerreiras, sendo o Qin ex-rei da China unificada e o Ser George ex-líder dos Cavaleiros Eternos. Além disso, ambos já enfrentaram um tipo de demônio em seus passados, sendo o deus Sheol, do qual Qin Shi Huang derrotou, e o demônio extradimensional Diagon, do qual Ser George já derrotou. Galera, imagina o quão épico seria ver o Ser George se encontrando com Hades, que é o deus do submundo e do qual já conseguiu botar medo em vários demônios. Uma luta melhor que essa seria impossível. Então, galera, o Ser George, por mais que ele seja humano, ele tem um tipo de longevidade, já que foi mostrado que ele conseguiu viver por mais de 1000 anos, porém nunca foi dada uma explicação sobre isso na série. Além disso, ele carrega consigo uma das armas mais poderosas da obra, que é a Ascalon. A Ascalon foi criada pelo Azimuth, e o mesmo deu a essa espada a capacidade de manipular todas as forças fundamentais do universo. Ela também pode disparar rajadas de poder, reverter transformações, absorver poder e entre outras habilidades. Bom, galera, para acompanhar Ascalon nessa luta, eu criei para o Ser George uma Volund com uma finalidade bem simples, que é defender. Sim, sua Volund será nada mais nada menos do que um escudo, porque já que Ascalon é full ataque, digamos assim, essa sua Volund serviria justamente para deixar o seu arsenal mais equilibrado. Além de que já foi mostrado que o Ser George tem muito conhecimento em armas medievais, então não seria um problema para ele utilizar essa Volund. Agora, já falando sobre a luta, o Ser George não poderia baixar a guarda em momento nenhum, porque o bidente do Hades também não é pouca coisa, e obviamente não seria nem um pouco fácil pro Hades, já que Ascalon demonstrou a capacidade de ferir o Diagon, um ser mais poderoso que todo o universo de Record of Ragnarok. Então, dito isso, eu creio que o vencedor dessa luta seria o Ser George. Sim, galera, por mais que o Hades seja um dos 3 deuses mais poderosos da obra e tenha uma habilidade que aumente seus poderes, isso não salvaria do ataque e da defesa perfeita do Ser George. Primeiro que Ascalon ignora qualquer resistência física, então bloquear os ataques de frente seria muito difícil. Juntando isso mais a experiência do Ser George, seria uma vitória da humanidade. Na oitava e última luta finalizada do Ragnarok, tivemos Beelzebub versus Nikola Tesla. Então, para representar o Nikola Tesla, eu colocarei o Cooper no seu lugar. O Cooper, assim como o Tesla, é um humano que adora aparelhos tecnológicos. Além de que, na verdade, ele também não é considerado um lutador, sendo na verdade um cientista extremamente habilidoso mesmo. Porém, diferente do Tesla, Cooper tem a habilidade de controlar máquinas como bem quiser, podendo montar aparelhos tecnológicos extremamente complexos com sua tecnopatia. Então, galera, para fazer jus a essa habilidade, a Volund da qual eu criei para ele seria bem parecido com a do Nikola Tesla. Sua Volund seria basicamente uma armadura altamente tecnológica que cobrisse todo o seu corpo. Porém, diferente do Tesla, Cooper teria a capacidade de alterar essa armadura da forma que ele quiser, podendo ativar diferentes modos, criar armas diferenciadas e por aí vai. Agora, já falando sobre a luta, não seria muito diferente do que foi canonicamente na obra. O Beelzebub com seu cajado poderia tranquilamente bloquear os ataques do
do Cooper e atacar o mesmo com ele. Isso sem falar que ele também manipula vibrações, o que daria muito trabalho pro Cooper. Além disso, galera, o Beelzebub é um deus com muitos anos de experiência em combate. Então o Cooper, comparado a ele, ainda é um novato. E por todos esses motivos, eu creio que o vencedor seria sim o Beelzebub. Mas pessoal, caso vocês tenham ficado curiosos, o placar ficou exatamente assim. E me digam o que vocês acharam dessa teoria que eu fiz, se discordaram ou concordaram com os resultados. E pessoal, só lembrando que se vocês quiserem me apoiar de alguma forma, deixe seu like, se inscreve no canal, deixa o valeu e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. É isso, tamo junto, amo todos vocês. Falou!